É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia com o Globo Esporte. Pessoal, de hoje, 17/6. Vamos aqui com as últimas informações do pós-jogo, claro, do Mengão, que começou amassando aí, venceu por 2-0 na sua estreia. Bora aqui pro conteúdo, pessoal, do Globo Esporte, que tá bem legal. Mas vamos falar agora de Flamengo, uma vitória tranquila na estreia contra o Esperance da Tunísia, que encheu o torcedor rubro-negro de esperança, hein? Tinha o fantasma do primeiro jogo. Monstro, fantasma tunisiano, seja lá o que for. A gente sabe que a vezes as estrelas nesses tipos de campeonatos são um pouco difíceis, principalmente pela ansiedade. Tinha o risco de perder a paciência contra uma defesa tão fechada, numa partida tão pegada. Gerson, Arrascaeta, Plata mais tarde, onde havia criatividade, o Esperance fazia falta. Mesmo assim, o Flamengo dava a impressão de ter tudo sob controle. Tudo calculado, mas não friamente, porque o Felipe Luiz vibra em campo e abre mão de casaco até em noite gelada. Analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo. Coloco os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. O homem tinha um plano e contava com uma novidade na escalação. Jorginho, único reforço do Flamengo para a competição. Nem parecia a primeira vez dele com essa camisa. Qualidade com a bola, autoridade com o time, intimidade com o sistema de jogo. A minha primeira impressão é que é um grupo maravilhoso, de jogadores que querem caminhar na mesma direção, com a mesma ideia de trabalho. Ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores. A jogada do primeiro gol começou com ele. Um passe para o Arrascaeta, que achou o Varela na direita, que cruzou para o Luiz Araújo, que tocou de primeira para o Arrascaeta, que fez o 13º gol dele na temporada. Jogada de Varela, cruzamento, Luiz Araújo, para trás, de primeira. Arrascaeta manda para o fundo da rede do Esperance. Ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve mais duas chances. Com o Gerson. A bola voltou no Gerson, aí Gerson espalma bem saiu do goleiro. E com o Arrascaeta. Olha o Luiz Araújo, subiu para tirar o zagueiro, voltou no Arrasca, bateu pro gol, Berriá cortou. No início do segundo tempo, o Ayrton Lucas fez tudo certo e cruzou para o Pedro, que passou da bola e chutou mal com a perna esquerda. Pedro pedindo cruzamento, olha o Pedro, espalma o goleiro. Camisa 9 do Flamengo só conseguiu finalizar 2 vezes no jogo. Refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não está tão fino como a torcida reconhece, mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma. Por uns 15 minutos, o Esperance até ameaçou o Flamengo. É o cara mais perigoso! 2 vezes com o atacante argelino Belaile. O melhor atacante dos caras! Rossi joga pela linha de fundo. Mas a tranquilidade veio nessa jogada com o Varela. Um lindo passe de primeira do Jorginho e um chute sob medida do Luiz Araújo. O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança para bater bonito. De canhotinha. No canto direito do Ben Said, que saltou, mas não chegou. Desse jeito, ó, o placar ficou igualzinho ao do primeiro jogo do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes. Chelsea 2, Los Angeles FC 0. Só que o Flamengo levou apenas um cartão amarelo contra 3 do Chelsea. E isso põe o time brasileiro na liderança. Olha, jogadores do Flamengo já estavam de olho no próximo adversário da competição. Deu para acompanhar um pouquinho hoje, mas pelo horário do jogo a gente estava descansando. Mas sabemos que cada jogo é de pedreira, não tem jogo fácil. Agora é pensar no Chelsea, um grande jogo que a gente tem pela frente, jogo que todo mundo está esperando, né? E a gente também. O Fluminense vai enfrentar o Borussia Dortmund. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações, pessoal. Hoje, pós-jogo aí do Mengão, Mengão que venceu no Mundial muito bem, 2-0 gol de Arrascaeta e Luiz Araújo, que garantiram a vitória do Mengão na estreia do Mundial de Clubes e garantiram também a liderança do grupo. Critério de desempate são os cartões. E agora o Flamengo se prepara para enfrentar o Chelsea. Pessoal, vamos aqui com as últimas informações, vocês acompanharem o Globo Esporte. Agora vamos com a ESPN. Jorginho fez a sua estreia. O Jorginho, primeiro que ele
ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal. E somente teve 2 semanas de férias e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado. As telas com os números do Jorginho, olha só, nessa sua estreia... Ele deu uma assistência, então acaba aparecendo no ranking da equipe, 104 ações com bola, 91 passes recebidos, 99 passes realizados. O líder do Esperance fez 50 passes, é uma loucura, né? E ainda passes progressivos, foi o que liderou, que é isso, passe pra frente, como o Jailson falava, né? A Mari Pereira colocando todo mundo no jogo. Progressão com bola e a interceptação fica com uma, mas também aparece nesse ranking. E não jogou o jogo todo. E a gente tem também esses passes, né? Ó, a setinha pra onde ele tá tocando. O ataque é ali pro lado direito do seu televisor. Então, começando a jogada, distribuindo pros lados, tentando encontrar os jogadores no meio, tentando acelerar, colocar um pouquinho desse jogo mais... também lateralizado. Botando todo mundo no jogo. Todo mundo no jogo. Ô Pedro, o que você achou da estreia do Jorginho agora com a camisa do Flamengo? Muito boa, Mari. Muito boa. Para mim é um dos destaques do jogo de ontem. Eu entendo quem possa pontuar também o Luiz Araújo. Me chamou muito a atenção a atuação do Ayrton Lucas. Eu gostei muito do Ayrton Lucas, pelo que ele chegou a perder espaço no elenco, pelo que ele recuperou, pelo que ele foi ontem, sabe, uma opção do Luiz, quando poderia ter até o Varela por um lado e o Wesley do outro, ele já fez isso. Agora, sobre o Jorginho, chovendo molhado. O Jailson e a Mari Pereira já detalharam muito bem. A todo momento, a impressão que dá no estádio, olhando de cima, é que ele está resolvendo problemas. Apertou, ele te oferece mania de passe. Ficou truncado para sair, ele vai achar uma linha de passe e encontrar alguém. Então, a todo momento, ele é uma solução. Ele estava com uma chuteira fluorescente ontem, uma curiosidade, então era até mais fácil você localizá-lo ali no meio de campo. Quase sempre um pouquinho mais puxando para a esquerda, às vezes subindo um pouco mais, mas a todo momento ele estava próximo do lance. Se ele não receber a bola, ele era uma das opções de passe da jogada. O primeiro gol, ele inclusive nasce disso. A bola gira para um lado, gira para o outro, volta pela linha de defesa, circulando ali até achar. Ele oferece a primeira opção. Ele vai achar o Arrascaeta. O Arrascaeta depois vai abrir no Varela, o gol vai sair. O segundo tempo, no segundo gol, a mesma coisa. Então, a todo momento, são 2 lances para ilustrar, para a gente não ficar aqui só com achismo. São 2 lances para ilustrar, que levaram o Flamengo ao gol e que explicam o que é o Jorginho. O cara mais desavisado vai virar e falar, mas ele fez quantos gols? Deu quantas assistências? E aí, qual foi o protagonismo dele? Muitas vezes a gente vai parar aqui para falar como ele fez o time jogar. E ele tem, às vezes, uma diferença para mim de característica de alguns jogadores que passam por aquele setor. Ele não vai necessariamente pegar a bola e arrastar. Ele vai sempre pegar a bola e acelerar, achar um passe. Com a velocidade, com essa descoberta ali, ontem ele descobre a Arrascaeta, ele descobre alguém pelo lado direito. Muitas vezes quem aciona o Varela, que é uma ótima válvula de escape do Flamengo no primeiro tempo, é o Jorginho. Então assim, e muito inteligente. Você vê ele o tempo inteiro olhando, ele está o tempo inteiro girando, mapeando, ele está procurando, ele está buscando, ele está o tempo inteiro se apresentando para o jogo. Não está guardando ali seu lugar na casinha, na caixinha, esperando a bola chegar para jogar. É muito interessante a atuação do Jorginho, é muito promissora e confirma uma impressão que o Felipe traz aqui, a gente vem falando nos últimos dias, desde o primeiro treinamento, todo mundo muito de forma positiva, impressionado com ele. Como ele já vinha desempenhando isso no treinamento, conseguiu executar ontem no jogo também, Mari. E gesticulando o tempo todo com os companheiros. A gente começou o Sport Center, na verdade, ontem no nosso grupo do WhatsApp, porque estávamos nós 3 lá mandando mensagem, cada um com seu tom, mas a Mari Pereira, você destacou isso ontem à noite, né? Como ele tinha essa coisa da liderança e avisando, né, Mari? O tempo todo, porque assim, a gente fala muito do jogador especial, mas, cara, para você acompanhar esse jogador especial, é um trabalho exaustivo ali, né? Da comissão técnica, enfim, dos companheiros. E ele o tempo todo, desde o início da partida, gesticulando ali, aqui, e os jogadores entendendo, interpretando. Então, além de tudo, um líder ali, né?
E me chama atenção. 2, 3 toques na bola. Não, então, essa coisa do acelerar o jogo era muito subjetiva. Assim, obviamente, a gente que acompanha e trabalha com isso, a gente tem esse olhar um pouco mais tático, né? Mais técnico do jogo. E às vezes essa coisa de acelerar o passe, a pessoa fala, como que acelera o passe? Você recebe a bola, você toca. Você vai dar uma bica na bola para ele ser mais rápido. Mas quantos jogadores teriam recebido aquela bola do Jorginho e teriam pisado nela, levantado a cabeça, olhado para o lateral, olhado para a área e fazer o cruzamento? O Jorginho recebeu no Luiz Araújo. Esse é um exemplo de acelerar o jogo com esse passe, não é, Jailson? Ele já tinha visto, ele já tinha mapeado. O Pedro disse bem ali, né, do pescoço de você, quando você joga no meio campo, você toda hora que fala, né, tem que quebrar o pescoço para ver onde é que estão os seus companheiros e para ver se não tem ninguém vindo tentar tomar a bola de você. Então, muito que se fala de volante, de meia, é o cara que quebra o pescoço o tempo todo. Vitinha mesmo, surgiu agora quantas vezes o Vitinha tinha mapeado o jogo na final da Champions League. O Jorginho o tempo todo, quebrando o pescoço e 2 toques na bola, 3 toques da bola do máximo, sempre ali, tocando e servindo como apoio, né? O lateral pega a bola, ele está próximo, como o Pedro também falou, destacando, o meia pega a bola, ele está próximo do lance, sempre tentando ali desafogar e orquestrando, né? Ali orquestrando mesmo o time do Flamengo. Para mim, ele foi uma peça muito, muito importante na dinâmica. Você controlar o jogo. E uma situação que eu queria falar, até dá para ser junto, né, com essa questão do Jorginho. E muita gente falando, o Flamengo parou de jogar. Eu acho que, assim, eu não penso dessa forma. No segundo tempo. Nem no final do primeiro tempo e nem no início do segundo tempo. Assim, eu penso do seguinte, dividindo o jogo em 15, 15, 15, sabe? Quartos da NBA. Exatamente. O Flamengo começa o jogo e impõe seu jogo. Beleza. Aí depois ali no segundo, joga o time pra frente, uma pressão danada. Tanto que os pênaltis terminam o primeiro tempo basicamente sem posse de bola. Com o Flamengo o tempo todo em cima. Só que quando o Flamengo faz o primeiro gol, ia continuar ali naquela questão de pressionar, pra mim o Flamengo ia se desgastar. Ainda mais fisicamente, se continuasse jogando da forma que jogou o início da partida. Então, o que para mim o Flamengo tenta fazer? Controlar o jogo com a posse. E aí o Jorginho esquece, a gente não precisa falar. Isso, né? Então, o Flamengo tentou controlar o jogo. Diminuir o ritmo. É óbvio, gente. É óbvio que você vai diminuir o ritmo. Você não tem como ficar no perde pressiona 90 minutos, não é videogame, sabe? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter aqui também para analisar, porque não adianta, nenhum time vai jogar pressionando de 90 minutos. Tem hora que vai controlar. E o time do Flamengo, o time do Felipe Luiz, tenta controlar com a posse da bola. O Cícero Melo, lá no Rio de Janeiro, também conversou com torcedores do Fluminense. Do Flamengo, estou com o Fluminense que vai fazer sua estreia também. Do Flamengo, sobre a estreia, ele chega aqui no nosso Sport Center para ver como que está o clima lá no Rio. Tudo bem, Cissão? Conta pra gente. Oi, Mari, boa tarde para você, para os companheiros nos estúdios e para o fã de esporte, principalmente o torcedor rubro-negro. Nós estamos aqui no Largo da Carioca, centro da cidade do Rio de Janeiro. Vamos repercutir, então, essa estreia com vitória do Flamengo no Mundial de Clubes. Está aqui o Alex, que é do bairro da Penha, né, Alex? Viu o jogo, gostou da atuação do Flamengo, o Jorginho estreou, dando passe para gol? Gostei sim, excelente jogo, né? Tivemos sorte de Jorginho estrear nesse jogo bem, graças a Deus conseguimos vir com a vitória para o Rio de Janeiro e vamos atrás dessa próxima vitória contra o Chelsea, né? A gente sabe que é um jogo difícil, mas a gente tem time para competir igualmente com os ingleses, né? Com os ingleses. É isso aí, torcida do Mengão, bora aqui para mais uma notícia. Pessoal, Bruno Henrique compara Flamengo atual com o de 2019, muito melhor, cabeça diferente. Atacante Vitor falar sobre situação de Gerson e da acusação sobre denúncia por fraude esportiva e estelionato. O atacante Bruno Henrique passou pela zona mista do Lincoln Financial FI após a vitória sobre o Esperance na estreia da Copa do Mundo de Clubes. Ele afirmou que o elenco atual do Flamengo é melhor do que o time campeão do Brasileiro e da Libertadores que marcou a época de 2019. De bagagem dos outros mundiais que vejo é que nossa equipe hoje é muito melhor do que aquela de 2019. Temos jogadores muito experientes que já viveram isso jogando na Europa, outros que já viveram jogando no Flamengo. Estamos vindo com uma cabeça diferente. 2019 foi muito atípico, batemos na trave e sentimos que poderíamos ter vencido. Esse ano é uma competição mais longa com outros times maiores da Europa. Vamos trabalhar pensando jogo após jogo, não lá na frente, disse o atacante.
O atacante também foi questionado sobre a situação de Gerson, mas se esquivou. O volante está de saída do Flamengo após aceitar uma proposta do Zenit, que vai pagar a multa rescisória após a Copa do Mundo. Isso aí é o Gerson e o clube que tem que se resolver. Não tenho que ficar falando por ele, vou deixar a pergunta para ele, comentou Bruno. Bruno Henrique também foi rápido ao falar sobre a denúncia do Ministério Público do DF e Territórios MPDFT por fraude esportiva e estelionato. O jogador afirmou estar bem mentalmente, agora cabe ao Tribunal da Justiça do Distrito Federal e Territórios TJDFT atacar ou não a denúncia, acatar ou não a denúncia e tornar os denunciados réus em um processo. Pessoal, Bruno Henrique aí se diz que está bem mentalmente, né? Mas assim, pessoal, a gente conhece, né, quem está com problemas que nem tá o Bruno Henrique, realmente não está bem mentalmente. Se não é inscrito no canal, torcedor do Mengão, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu!